Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao quarto bimestre. Lembrando que nós estamos aprendendo as técnicas do texto dissertativo argumentativo, como elaborar uma boa redação dissertativa argumentativa. E hoje nós vamos ver uma técnica que é muito utilizada, que é o uso da dissertação objetiva ou da dissertação objetiva. A dissertação, ela precisa ser bem elaborada. Nós conseguimos ganhar o leitor quando nós apresentamos uma boa tese, quando a nossa tese ela é bem fundamentada, né, através dos argumentos que nós estamos utilizando, através dos recursos que nós utilizamos, seja uma apresentação de um exemplo, de um dado, de uma pesquisa que foi realizada. Então, para que você convença o leitor que aquela sua tese, ela é interessante, né, que você acabe aí ganhando o leitor com a tese que você criou, com os argumentos que você colocou, é necessário que você tenha uma boa técnica, tá? E hoje nós vamos começar a ver a dissertação objetiva e a dissertação subjetiva. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que a redação objetiva, ela trata o assunto de uma maneira mais prática, tá? O assunto, ele é abordado de uma forma impessoal. A razão, ela é utilizada do início ao fim, tá? Você vai trabalhar o tempo todo com a razão na dissertação objetiva. Aí não há nenhum impacto que gere aí uma emoção no leitor, porque você está falando de uma maneira impessoal sobre determinado assunto, tá? Então, quando a gente fala de dissertação objetiva, nós estamos falando o quê? Que nós temos que tratar o assunto de uma maneira impessoal, tá? Nós estamos levando em conta aí a razão. Não há nenhum tipo de emoção nesse texto, tá? Ele é um texto mais direto, ele é um texto mais objetivo. É claro que quando a gente fala de dissertação, a dissertação ela precisa ser objetiva. A linguagem que nós utilizamos é uma linguagem, sim, objetiva, porque estamos trabalhando com um fato que é real, né? Nós trabalhamos na dissertação com fatos que são reais, né? Com assuntos que são reais. Mas você também pode utilizar algumas características subjetivas no seu texto, tá? Então, toda vez que a gente fala em dissertação objetiva, nós estamos falando de trabalhar com a razão, tá? O texto, ele é feito sem nenhum tipo de emoção, sem causar nenhum impacto emocional no leitor. Você está trabalhando com a objetividade, a sua linguagem, ela é mais prática, ela é mais direta, tá? Ela vai direto ao assunto, você não fica enrolando. A redação é uma redação mais concisa. Então, toda vez que a gente fala em texto, né, objetivo, é aquele texto que é mais prático, tá? Que a linguagem, ela é apresentada de uma maneira impessoal. E o texto que é dissertativo, subjetivo, né? Quando utilizamos uma linguagem subjetiva, a linguagem subjetiva é aquela linguagem que é mais carregada na emoção, tá? A sua função, né? A função do seu texto é o que? É convencer o leitor através de uma emoção, né? Ele vai sentir ali, na hora que ler o seu texto, na hora que ele lê o que você escreveu, ele vai sentir uma emoção, tá? O seu texto, ele é mais carregado, né? Ele traz aí o objetivo de quê? De trazer emoções para o leitor, tá? Você consegue convencer o leitor através de uma linguagem mais impactante, tá? De uma linguagem que traga realmente assim algo mais emotivo, tá? E na hora de escolher qual que eu vou utilizar, né? Eu fico em dúvida se utilizo a linguagem objetiva ou subjetiva, né? Qual das duas eu vou utilizar? Aí vai depender do seu objetivo com o seu texto, tá? Se o seu texto, se a intenção
transmitir algo mais direto, algo mais conciso, mais impessoal, você vai utilizar a dissertação objetiva. Mas se a intenção do seu texto é convencer o leitor através de uma emoção, né, de causar um impacto nesse leitor, você vai utilizar a linguagem subjetiva, tá? Aí na apostila de vocês, nós temos um exemplo de redação de texto dissertativo objetivo e também temos um exemplo de texto, né, de uma dissertação argumentativa subjetiva. Então, eu vou ler aqui com vocês, só para a gente entender bem sobre a redação objetiva. Prestem atenção. Enquanto for reproduzida uma estrutura injustificável, demora nos processos, além de insuficientes respostas do Poder Judiciário, permanecerá vantajoso causar danos e banalizar a morte, respondendo com alguns trocados ao final de muitos anos. Neste sentido, torna-se cada vez mais urgente a batalha por resultados que envolvam as vítimas, sua dignidade e funcionem pedagogicamente para evitar futuros abusos. Afinal, salvo algumas exceções, a justiça tarda e muitas vezes falha. Então percebam aí que é um texto mais direto, né? É um texto conciso, não tem nada de emotivo nesse texto, é uma linguagem aí mais clara, né? Então, portanto, temos uma dissertação argumentativa objetiva. Agora vamos ver o exemplo da dissertação subjetiva. Nós temos aqui também. Possuir a maior malha cicloviária do país nada significa se, mesmo dentro de espaços reservados para a prática do ciclismo, a falta de educação e a ausência do bom senso imperam. Pessoas praticam todo tipo de atividade irregular nas ciclovias compartilhadas. É normal ver acidentes, pessoas na contramão, crianças sem equipamentos de segurança e mais uma infinidade de situações. Saindo desse corredor, a situação fica muito pior. Os ciclistas se encontram numa verdadeira batalha de vida ou morte, contra carros, motos e ônibus. Estes últimos, a meu ver, são os mais perigosos. Nós, moradores do Rio, ciclistas ou não, queremos um transporte público mais seguro para todos. É inviável que motorista com dezenas de multas na carteira continuem a rodar livremente. É inaceitável que empresas de transporte tolerem veículos sem manutenção ou vistoria, transitando livremente nas ruas. Então, gente, esse texto é um texto mais emotivo, é um texto mais impactante, tá? Percebam que o leitor, ele trata aí de emoções, né? Ele fala do risco, né? Ele fala dos acidentes, ele cita exemplos, né, de como as pessoas se comportam nas ruas. Então é um texto mais carregado de emoções. Então aí nós temos nitidamente uma diferença entre uma dissertação objetiva e uma dissertação subjetiva. Na hora que você for criar o seu texto, aí você vai escolher qual das duas você vai utilizar, tá? Dependendo do que você quer causar aí com o seu texto. Se você quiser algo mais conciso, algo mais direto, você utiliza a dissertação objetiva. Se você quiser aí transmitir uma emoção para o leitor, né, você quiser aí impactar através de uma linguagem mais emotiva, você vai utilizar a dissertação argumentativa subjetiva. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, tá? Caso você não tenha entendido, você pode mandar um recadinho no chat, na plataforma, tá? Que nós estamos aí à disposição para responder durante toda a semana. A nossa aula online, ela ocorre uma vez por semana. Mas na plataforma nós estamos praticamente todos os dias, tá? Então, se por acaso surgir alguma dúvida, é só mandar um recadinho no chat que eu respondo para vocês, tá bom, gente? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.